Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos novamente à IPPG, que é a Escola de Preparação para Ingresso na Pós-Graduação, voltado aos programas de pós-graduação do IFCHS. Neste vídeo, vamos continuar a série dedicada ao programa de pós-graduação em Sociologia, que já apresentou a bibliografia necessária para o processo seletivo, e hoje vamos comentar o texto da professora Marilene Correia da Silva Freitas, intitulado Sociologia Crítica e a Questão Social, E quem vai nos ajudar a ter uma melhor compreensão sobre esse texto é a própria professora Marilene Correia da Silva Freitas, E ela tem graduação em Serviço Social pela UFAM, tem mestrado em Ciências Sociais pela PUC de São Paulo e é doutora em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Campinas, Ela escreveu obras fundamentais para entender o Amazonas, como O País do Amazonas e Metamorfoses do Amazonas, e hoje ela vai nos ajudar a compreender outra obra dela. Então, aproveitem essa aula que a gente consiga trazer ela aqui. Professora, por favor. Bom dia, André. Bom dia a todas as pessoas que vão ver esse vídeo e participam dessa escola de preparação, Eu estava até pensando sobre o sentido mesmo da escola de preparação. Significa dizer que a interlocução dos autores, dos pesquisadores, de algumas lideranças científicas dos campos disciplinares se torna imprescindível no diálogo da pessoa que quer se candidatar a um curso de pós-graduação. Ou seja, mesmo que a pessoa tenha suas escolhas do curso, das linhas de pesquisa e uma bibliografia disponível, é importante ela se aproximar do que eu chamo do campo cultural onde esses pesquisadores trabalham. Do campo cultural onde essas relações universitárias se realizam. E do campo cultural onde esse processo de formação que o candidato vai se submeter, compõe. Por que isso é importante? É importante porque esse campo cultural vai fazer com o entendimento e o interentendimento seja reconhecido. Reconhecido por quem vai examinar esses candidatos e que os candidatos examinem e também observem com muito cuidado as questões que vão ser postas para ele. Por isso que nós estamos aqui. De um lado, para apresentar algumas dessas questões, mesmo que elas não sejam exaustivas, e, no meu caso, uma obra teórica, que é essa, Sociologia Crítica e a Questão Social. Primeira coisa é o entendimento de que o pensamento crítico faz parte da cultura sociológica de formação. Acho que essa é a primeira coisa. Quando os alunos de ciências sociais desenvolvem seus projetos e seu curso de graduação, eles têm tempos exclusivos para estudar um pensamento crítico, por exemplo, a partir dos próprios autores do pensamento crítico, os clássicos e os contemporâneos, onde o Marx está nessa lista, o porquê se constitui um cânone do pensamento crítico. Eles têm tempo para examinar um pensamento compreensivo, interpretativo, modelar, como é o caso do Max Weber. Eles têm tempo para estudar um pensamento empírico, positivo, e como é que isso transita até hoje na problemática contemporânea moderna do que eu estou chamando de questão social. Questão social, portanto, é uma categoria explicativa e uma categoria histórica. E o pensamento crítico é um corpo teórico, um cânone fundamental que, no interior da sociologia, constitui processo de formação. Isso não significa dizer que esse cânone, que essa vertente teórica, que esse pensamento clássico faça parte só da sociologia. Ele faz parte também da história, da geografia, da literatura, ele faz parte da cultura humanística, mas ele faz parte também da economia, ele faz parte também das novas epistemologias científicas, porque tem traços fundamentais que ficam até hoje, como é o caso das abordagens do pensamento dialético,
das metodologias dialéticas, da compreensão da história recente e da história passada, e ainda de perspectivas, de projetos de futuro da própria ciência e de futuro da própria relação entre sociedade e conhecimento científico. Então, primeira coisa que eu queria falar era do contexto dessa obra. Essa obra foi publicada pela Academia Amazonense de Letras, eu sou da academia há muito tempo, há mais de 20 anos, não é? Então, essa obra tem a ver com a reflexão, na época que eu fiz meu primeiro pós-doc na França, onde eu examinava simultaneamente algumas categorias teóricas, e o texto é todo teórico, mas eu estava pensando a Amazônia com essas categorias teóricas. Então, eu lancei mão de 4 autores que estavam dentro do meu projeto de pós-doc de ocidentalização do mundo, de como as políticas públicas de educação eram difíceis de serem executadas e de como há teses dentro do próprio pensamento educacional onde as políticas educativas também podem criar diferenças, também podem criar desigualdades. Então, a gente teria que compreender como é que uma coisa que é desenvolvida para processar a mudança social de status das pessoas, de tentar uma equidade entre as oportunidades sociais, pode se transformar num instrumento contrário a conseguir essa equidade. Por isso, a gente estudou as políticas de ocidentalização e, dentro das políticas de ocidentalização do mundo, as políticas de educação, e começamos a compreender a questão social, ou seja, a dificuldade de tornar a educação equânime e gerar igualdade de oportunidades está no modo pelo qual as sociedades se organizam hoje. Se elas são capitalistas, se elas não são capitalistas, mas está também no modo como o Estado dessas sociedades coordena a relação indivíduo-sociedade para executar as políticas públicas. E esse modo de coordenação vai depender se essa sociedade tem como propósito a autonomia dela, ou se essa sociedade não pode ter esse propósito porque ela está subalternizada a uma lógica de acumulação do capital. Bom, nessa lógica de acumulação do capital, eu me sirvo de Marx. Ele estuda a economia social no momento que ela está se formando, mas ele estuda, através de um modelo típico, como é que essa lei geral de acumulação capitalista vai prejudicar mais tarde as sociedades subalternas. Quer dizer, mais tarde do ponto de vista do futuro, porque já estava prejudicando na época que ele estava estudando. Ele estava vendo o capital hegemônico naquela época era a Inglaterra, e a Inglaterra subalternizava toda a Europa, subalternizava as colônias, subalternizava a América, que tinha sido descoberta, não é? Então, nessa parte do livro, que é a primeira parte, eu desenvolvo a categoria de desenvolvimento desigual e combinado, onde eu observo, pelas teorias do Novo Mundo e pelo modo como as metrópoles organizavam no Novo Mundo, no caso a América, como essa subalternidade se torna um processo estrutural da dominação capitalista. Então, os alunos vão ter que ler, reler, identificar as categorias do desenvolvimento desigual e combinado, compreender como é que elas se articulam dialeticamente entre o singular, no caso, a América, e o universal, no caso, o capitalismo inglês se tornando mundo, não é? E vão compreender também como é que isso tem impacto a longo prazo. Ou seja, não dá para ser preguiçoso, nem para simplificar numa leitura de orelha, isso não é uma revista de quadrinhos, não é? Mas é possível compreender, sim. Se eu compreendo, todo mundo pode compreender como é que se dá essa lei geral de acumulação capitalista mediante o desenvolvimento desigual e combinado. O que a educação tem a ver com isso? Eu lanço mão de um segundo autor,
que é o Luiz Marmose, que era o meu colaborador de pós-doc na época, nos anos 2000. E ele mostra como é que o processo de pauperização do capitalismo cria condições diferentes para os resultados da educação. Olha, isso é muito sério e pouco estudado aqui no Brasil. O Bourdieu estudou isso. Ele mostra que todo mundo que entra no mesmo vestibular faz o mesmo curso, tem os mesmos professores, tem a mesma oportunidade de fazer iniciação científica e o resultado não é igual. E esse resultado não é igual exatamente pelo que eu estou te mostrando, por causa da lógica desigual, da sociedade onde essa universidade está inserida, do modo desigual pela qual os alunos têm acesso às oportunidades universitárias, do modo interno pelo qual as desigualdades também entram no interior dos departamentos, dos cursos e dos institutos, porque eles não têm oportunidades iguais. É aparente essa oportunidade igual é aparente. Então, ele vai estudar e nos mostrar, pela categorização da pauperização social, como é que isso é um processo que aparece, de alguma forma, qualificando a desigualdade e as diferenças da desigualdade num processo de empobrecimento, que não é só o empobrecimento econômico, é um empobrecimento ideológico, é um empobrecimento cultural e é, sobretudo, um empobrecimento intelectual. E o resultado não é igual. É grave? É chocante? Mas é uma das dimensões pelas quais nós vamos compreender uma faceta da questão social. Para compreender uma faceta mais estrutural e mais, digamos assim, e mais aviltante ainda, né, desse desenvolvimento desigual e combinado, eu lancei mão de Castells, né? É um sociólogo muito conhecido, é um intelectual do pensamento crítico muito conhecido, e o Castel vai oferecer, como ofereceu para mim, vai oferecer para os leitores e para os estudantes uma compreensão mais detalhada e mais próxima do mundo do trabalho dessa desigualdade. Ele vai falar do novo industrialismo, ele vai falar do novo operariado, ele vai falar do modo pela qual a massa salarial, ao mesmo tempo que aumentou, ela diminuiu. Ele vai falar como é que as políticas públicas podem compensar essa desigualdade. Mas ele vai falar também que isso muda algumas coisas, mas não muda a estrutura da sociedade capitalista. Por fim, eu digo, como é que as pessoas tinham ressonância desse pensamento crítico no começo do século XX, que chega até agora, no século XXI, que chega no próprio decorrer do século XX, com inúmeras transformações que o mundo passou, que as sociedades passaram. O mundo passou de uma transformação da sociedade capitalista para a sociedade socialista e até tem projetos sociais de inspiração comunista. É só você ver o Partido Comunista Chinês na China empoderado. Como você vê também outras sociedades que não são comunistas utilizando conceitos e práticas políticas e práticas educativas de sociedades que são comunistas. Como você também vê, no âmbito do desenvolvimento da própria sociedade ocidental, é só a gente ver o exemplo da Alemanha, sociedades que conseguiram, através dos seus períodos de governo, e não de economia, os seus períodos de governo socialista, criar coisas muito próximas dos nossos sonhos de equidade em relação ao meio ambiente, em relação às oportunidades de educação, em relação ao desenvolvimento tecnológico, em relação a uma economia de mercado que aproxima mais as classes produtoras das não produtoras. Então, você vê um conjunto de modificações que o Castel
vai apresentar algumas condições, atentem bem que ele apresenta 5 condições fundamentais dessa transformação. Então, essa obra vai permitir ao nosso candidato, ao nosso estudante, pensar, por exemplo, será que esse pensamento crítico dialoga com o pensamento conservador? Será que essas pessoas que foram teóricos e ativistas ao mesmo tempo, eles tinham práticas parecidas entre o pensamento revolucionário e o pensamento conservador? Quem faz uma análise refinada desse aspecto é um sociólogo considerado amaldiçoado na época dele. Ele era italiano, mas morava na Suíça, porque ninguém queria ele na Itália. Aliás, para onde ele ia também, ele não se dava muito bem, porque o olhar crítico é um olhar, digamos assim, ele não é impiedoso, mas ele é muito realista. E geralmente as pessoas, por questões ideológicas, preferem não enxergar, optam, né, por deixar essa realidade mais fluida. Então, esse sociólogo é o Vilfredo Pareto. Ele não é muito conhecido, ele não está nos cânones da sociologia clássica que o Brasil decidiu estudar, mas ele é uma pessoa que não tem piedade com o sindicalismo, não tem piedade com os partidos socialistas italianos, franceses e onde ele passou, ele não tem piedade com as elites. E ele tem toda uma teoria de circulação das elites que é importante para você compreender como o desenvolvimento desigual e combinado é mais violento no século XX e XXI do que foi no século XVIII e XIX. Para você compreender como a pauperização das camadas que não têm os meios de produção se processa com mais facilidade e estende mais as possibilidades de você estagnar em termos de poder aquisitivo do que no século XX, especialmente depois da Segunda Guerra, com o estado de bem-estar social, do que hoje. Para você compreender o que ele chama de mecanismos cínicos do processo de reprodução de classes, porque ele diz as elites, de alguma forma, diluem o poder da classe dominante, porque elas vão se reproduzir nas diretorias dos sindicatos, nas diretorias das associações, elas vão se reproduzir no status mais alto das universidades, dos dirigentes das universidades, elas vão se reproduzir nos dirigentes partidários. Então, a camada que é econômica, que é a classe dominante, encontra os seus avatares, vamos chamar assim, nesses pequenos grupos de elite que estão espalhados dentro da sociedade. É o manda-chuva, é o capataz, é aquele que executa a política pública do capital, mas é aquele também que impede a mudança estrutural em todos os níveis. E aí ele vai mostrar isso no sindicalismo, ele vai mostrar isso na estrutura partidária, mas ele vai mostrar, e daí vem o incômodo dele, ele vai mostrar isso, sobretudo, nas políticas institucionais. Aquilo que, quase 80 anos mais tarde, o Foucault ia fazer com a microfísica do poder, com os pequenos poderes, não é? Ele já mostra com muita propriedade em cima dos médios poderes. E aí ele cria uma teoria, que é uma teoria da circulação das elites, onde as elites, para manterem o que elas são, elas precisam circular e estar em todos os espaços sociais, viu? Elas precisam estar aqui me gravando, se fosse o caso, mas elas precisam também estar na sala de aula. Elas precisam também se legitimar como intelectuais. Elas precisam também estar na política. Elas precisam ter legitimidade política. E elas precisam, se for o caso, estar nas estruturas econômicas, nem que seja como apoio. Se eles não são os donos do capital da empresa XYZ, eles são os diretores, eles são os assessores, eles são os capatazes, eles são os engenheiros de produção,
Eles são pessoas que podem, de alguma forma, aumentar o poder de circulação dessas elites. Então, a sociologia e a questão social, já falei muito, é isso, não é? A gente pode examinar pontualmente, tentar responder pontualmente algumas questões, mas é um texto que se apresenta atual, porque ele faz parte do pensamento clássico, estabelecendo uma ponte com o pensamento contemporâneo, como é o caso do Castel e do Louis Marmos, e mesmo do pensamento do começo do século XX, como é o caso do Vilfredo Pareto. Então, eu devolvo a palavra a você, dizer que isso é um livro que foi editado pela Academia Amazonense de Letras, eu já falei, tem alguns números na biblioteca, porque a academia tem essa obrigação de mandar, mas também pode ser consultado na própria biblioteca da academia, que é ali na Ramos Ferreira, esquina com a Tapajós, uma casa azul. Lá tem os livros, quase todos os livros de todos os acadêmicos da academia, e no horário comercial é possível frequentar a biblioteca, não precisa nem marcar. Então, é isso. Tá certo, professora. A senhora falou, a senhora deu contexto, né, de quando foi escrito, a senhora falou sobre os autores. Sim. Ahn, Como a senhora acha que a senhora pode voltar de novo? Que eu sempre peço para os professores, né, centralizar de novamente para os alunos não perderem o ponto central que eles não podem perder de vista quando estiverem escrevendo. Porque, por exemplo, vai ter uma gravação sobre o capítulo 1, né, o capítulo 1 do livro O Capital, né? Aí tem o ponto central ali para os alunos não esquecerem. A senhora pode relembrar eles? É o ponto central para eles não esquecerem, eles não descobrirem sozinhos, né? Porque o Marx escreve muito bem, ele vai dizendo logo o que ele diz na crítica à economia política. Eu escrevo sobre um novo modo de produção. Esse novo modo de produção é o capitalismo. O capitalismo vem se desenvolvendo desde o fim da Idade Média até, não é, a sua hegemonização no século XVIII, no século XIX. E esse novo modo de produção tem algumas características. A característica principal é que existe uma propriedade dos meios de produção que foi apropriada por alguém, por um grupo social, e tem um outro grupo social que não tem essa propriedade dos meios de produção, só tem a sua força de trabalho para vender para esses proprietários. Isso vai criando uma dinâmica que envolve os meios de produção, o trabalho assalariado e as matérias-primas e o processo de trabalho. Ora, essa dinâmica, como ela se dá desigualmente na relação do homem com a natureza e se dá desigualmente nessa relação dos homens entre si, vai gerar aquilo que o Marx vai categorizar como desenvolvimento desigual e combinado. Ele é o desenvolvimento para o processo geral da lei de acumulação capitalista. Ele é o desenvolvimento para a apropriação da matéria-prima e dos meios de produção pela classe que tem dinheiro. E ele é um desenvolvimento desigual que se combina com essa lógica para aqueles grupos sociais que vendem a sua força de trabalho. Então, ele é desigual no sentido de que eles não têm a propriedade dos meios de produção, eles não têm os meios de produção e eles são obrigados a se submeter à lógica do capital. Ponto. Essa é uma abordagem clássica do Marx. Quando se trata de países, de continentes, de culturas e de políticas de gestão e organização do Estado, não pensem vocês que os países ficam imunes a essa lógica. Pelo contrário, para eles se integrarem à lógica do desenvolvimento do capitalismo, eles se integram de forma desigual.
eles se integram mediante uma lógica de submissão, mediante uma lógica de expropriação de matéria-prima, ou seja, através do que nós chamamos hoje de commodity, dando o que nós temos de mais valor e recebendo menos em troca, ou seja, a relação de venda já é uma relação subordinada, mas eles também se aliam ao capital para o desenvolvimento do capitalismo nos explorar dentro dos nossos próprios países. Então, isso só reforça a tal de lógica do desenvolvimento desigual e combinado. O que é interessante é que os países vão mudando essas lógicas. Elas mudam de aparência. Ora, é pelo um projeto da Organização, da Organização dos Estados Americanos. A gente está vendo aqui as guerras. Ora, é por uma lógica de fazer com que a educação de todos os países priorizem mais a educação técnica, a educação para o trabalho. Ora, é uma lógica de trocar soja, que é uma fortuna para quem precisa de soja, né, por investimentos em infraestrutura para o próprio agronegócio, como é o caso de algumas interações entre o agronegócio brasileiro e alguns países capitalistas, até mesmo socialistas, como a China, que estão investindo no Brasil. Então, aquilo que a gente pensa que é uma abordagem teórica ultrapassada, ela se apresenta hoje como um modelo interpretativo das condições do presente. Ficou claro? Por isso que os estudantes têm que ter esse instrumental. Se não tem esses instrumental, eles não têm esses instrumentais, eles ficam mais, como é que eu diria, impedidos de analisar os processos socioculturais na Amazônia, de compreender por que nós estamos assim. E de compreender ainda, imagina, muito mais ainda difícil de compreender, é para onde nós vamos. Tanto quanto é difícil compreender as relações da Amazônia com o Brasil, as novas colonialidades, os novos tipos de subordinação. Por que, mesmo utilizando uma interpretação da interseccionalidade, fica parecendo que o sofrimento é individual ou grupal, e não é de coletividades, de culturas, de continentes, de estados e de países? Então, você fica com o olho reduzido àquilo que tu podes, de algum modo, conseguir experimentar. Enquanto que o próprio experimento é cognitivo. Ele tem que te jogar para ambientes cada vez mais complexos e para ambientes cada vez mais difíceis de acessar. E você só consegue acessar, não tem software no mundo que tire burrice, se você desenvolve essa capacidade de inteligência. Se você desenvolve essa capacidade de inteligência. E essa capacidade de inteligência, meus caros candidatos, é preciso treinar muito. Tem que ler, né, professor? Conhecer modelos, conhecer teorias, conhecer autores, ver como foi que eles aplicaram isso nas realidades deles, de que modo eles puderam, né, como a gente diz, transcender o limite e o enraizamento local. É bom ser enraizado localmente? É, desde que não me amarre como árvore, não é? Mas se você não consegue transcender pela atividade cognitiva esses limites, aí é como eu digo, não tem software no mundo que dê jeito, digamos assim, nessas condições, né? Nessas condições difíceis e que são desiguais. Então, o livro aborda isso. E quando a gente vê, pelo processo de pauperização, como a educação pode ser manietada para nos impedir de mudar, ao mesmo tempo que ela é uma possibilidade libertadora, o Paulo Freire já nos ensinava isso, Piaget também, e outros teóricos, né, das estruturas cognitivas, é que você vê que é muito necessário debater, trocar ideias, interagir,
exercitar, ter uma iniciação científica consequente, não passar colando, porque não adianta nada passar colando e saber que diabo é isso. Nunca vi nem ouvi, eu só ouço falar, né? Ficar igual o caviar do Zeca Pagodinho, não dá, né? Realmente não dá. Tá, Por tá, quê? Porque é um ambiente em que nós precisamos saber mais. a dica é leia, né, professora? Leia os textos. É estude. Porque, olha, essa noção do desenvolvimento desigual e combinado, ou seja, era uma noção não só para a economia do século XVIII e passa a ser uma categoria científica para os estudos críticos do século XIX, XX e XXI, ela tem muitos vídeos na internet. Agora mesmo eu estou vendo a Marilena Chauí, começa um curso. Por que ela se apaixonou pela Spinoza? Spinoza é um pensamento materialista. Não é? O próprio curso que o Gessé está fazendo, o Gessé que estuda, né, essa questão da inteligência brasileira, como tolice ou como possibilidade, eles abriram um curso livre sobre pensamento crítico. Ele mais algumas pessoas notáveis desse país. E os estudos críticos fazem parte de todos os programas de pós-graduação da área de humanidades, na maioria das universidades mais importantes do mundo, seja de cultura francesa, seja de cultura norte-americana, olha, seja de cultura japonesa, seja de cultura indiana, né? Seja de cultura chinesa, seja de cultura francesa, canadense, hispânica. A Espanha e o México têm uma tradição enorme, não só de publicações de aspectos desse pensamento crítico que eu apresento nessa obra, inclusive da obra do Castells, do Pareto, do Marx, como também tem tradições enormes no campo editorial que nos ajudaram a compreender o pensamento crítico, porque o acesso às obras em alemão seria muito mais difícil que o acesso às obras em espanhol, né? Houve um momento que nós fomos quase que dependentes da Fundo de Cultura Econômica do México e das publicações em espanhol, lá da Espanha propriamente dita. De modos que eu incentivo muito as pessoas a lerem os materiais que têm e que são fundamentados nessa literatura, né? Nessa bibliografia, uma literatura que não é tão especializada, porque os cursos de sociologia, antropologia e política existem no mundo inteiro, não é só no Brasil, mas que aqui na Amazônia eu recomendo para você ler essas categorias e esses conceitos com o sentido de compreender o que é a Amazônia como objeto de estudo científico, o que é a região dos estados amazônicos, são muitos, né? A tal da Amazônia Legal, como partes do sistema político e econômico brasileiro, para compreender como é que as populações da Amazônia, as classes, as etnias, os grupos sociais, os sujeitos não humanos, as instituições e essas interações entram na dinâmica da nossa situação contemporânea. O que nós somos hoje, né? O que nós vamos ser amanhã? E de que modo as ciências sociais, ao dar conta dessa inteligência, elas podem intervir de modo mais consequente na mudança da nossa formação, na mudança da cabeça das pessoas, podem intervir com mais consequência no seu lugar do mundo, né? Como profissionais, como pesquisadores, como sociólogos, antropólogos, cientistas políticos, não é? E assim se dar conta de um novo universo e outro conjunto de problemas a partir do desenvolvimento desigual e combinado. A gente tenta responder aos problemas do nosso tempo, mas isso não significa que eles se esgotem. Eles podem até ser bem equacionados, alguns resolvidos,
mas novos problemas se apresentam. E isso tem que ser resolvido ou ser estudado ou sofrer a intervenção dos novos pesquisadores. Era isso. Professora, muito obrigada. Acho que a senhora conseguiu expor bastante aqui sobre a sua obra. Até expandiu, né? Deu contexto, deu tudo. Eu acho que qualquer estudante que for fazer essa prova de mestrado, ele vai ter Eu as não bases. sabia, esse livro é bibliografia? É? Sim, professora, é a Eu não estou bibliografia. sabendo, não sabia, não. É. É a bibliografia. É E, importante, porque ele ainda está bem restrito a um ciclo de intelectuais mais ligados, né, a esse cânone, a essa abordagem teórica. pois é, o pessoal tá lendo agora para entrar no PPGS. Enfim, gente, boa prova. Espero que tenham gostado da apresentação. Eu achei incrível. Deu um contexto. Até anotei algumas coisinhas aqui, uns conceitos que eu não estava sabendo. Igual, desigual. Tá anotando tudo aqui. Professora, muito obrigado, viu? Só quiser deixar alguma mensagem para eles. Sim, olha, eu não acredito que exista qualquer impedimento entre a formação intelectual de qualquer pessoa, trabalhador, operário, classe média. Eu não acredito que possa haver algum impedimento se a pessoa realmente quiser estudar. Hoje a gente tem mais instrumentos do que tinha na época que eu era estudante. Então, se naquela época que eu tinha estudante, eu que não falo alemão tinha que ir atrás de tradução na fonte de cultura econômica, hoje o Google faz isso, né? Para qualquer pessoa que queira ler esses textos nas línguas originárias dos seus autores. Então, eu desejo muito boa sorte, espero que esse estudo seja uma contribuição importante para a aquisição do conhecimento de vocês. Nem todo estudo é perfeito, né? Então, eu acredito que estamos aqui para interagir com o André e com o conjunto dos candidatos nessa escola de formação. Muito obrigada, viu, André? Agradeço, professora. Até mais. Até mais.